Olá, meu nome é Beatriz, eu sou graduanda de Administração na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. E eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, Educação e Gestão Responsável, uma influência na escolha do emprego. Eu contei com a colaboração da doutoranda Adriana Fiorani e com a orientação da professora Adriana Caldana. Gostaria de agradecer ao CNPq por ter concedido uma bolsa de iniciação científica para a elaboração desse projeto. O objetivo geral do estudo foi identificar a relação entre a educação em gestão responsável e a escolha do emprego a partir da comparação entre grupos de estudantes que possuem e que não possuem responsabilidade social corporativa na formação. E os objetivos específicos foram identificar se os atributos de responsabilidade social corporativa do empregador são mais considerados pelos grupos de estudantes que possuem educação em gestão responsável, identificar se fatores demográficos, como gênero e faixa etária, influenciam na relevância conferida aos atributos de responsabilidade social corporativa, identificar quais tópicos de estudo da educação e gestão responsável que são mais são mais ensinados para alunos de MBA. Esse estudo é do tipo quantitativo descritivo e a amostra foi composta por alunos de MBA. Obtivemos 181 respostas válidas e utilizamos um questionário estruturado composto por 4 etapas: o termo de consentimento livre esclarecido, a coleta de dados demográficos, dos atributos da marca empregadora e dos tópicos de educação e gestão responsável. Em relação à marca empregadora, os alunos classificaram os componentes dos atributos utilizando uma escala Likert de 7 pontos. A literatura apresentou 4 principais grupos de atributos da marca empregadora, sendo eles atributos do cargo, atributos da organização, atributos do ambiente e atributos de responsabilidade social corporativa. Dentre os componentes dos atributos do cargo, temos a remuneração e a progressão de carreira, e dentro dos atributos de responsabilidade social corporativa, temos a própria responsabilidade social corporativa, o setor de atuação, a diversidade e as condutas éticas. Já para a educação e gestão responsável, os alunos tiveram que classificar cada tema de educação e gestão responsável dentre as seguintes opções: se possuía módulo ou disciplina sobre o tema, ou se era mencionado em aula, ou se o tema não era abordado ou se ele não sabia. Aqueles que indicaram possuir módulo ou disciplina sobre a responsabilidade social corporativa formaram um grupo com formação em responsabilidade social corporativa, e foram 102 respondentes. Aqueles que não indicaram essas duas opções foram agrupados no grupo sem formação em responsabilidade social corporativa, e foram 79 respondentes. Utilizamos o teste de normalidade de Komorov-Smirnov para identificar se a amostra seguia uma curva normal de distribuição. E como o p-valor foi menor que 0,001, identificamos que essa amostra não segue a curva normal de distribuição e, por isso, aplicamos testes não paramétricos de Mann-Whitney para testes com 2 grupos de comparação e de Kruskal-Wallis para os testes com mais de 2 grupos de comparação. Também utilizamos gráficos de estatística exploratória. Analisando a estatística descritiva, encontramos que a carreira possuía a maior média e o menor desvio padrão, seguido da remuneração. E analisando o gráfico exploratório, é possível observar que esses 2 componentes realmente foram considerados mais importantes ou com um grau maior de importância pelos respondentes desse estudo. E essa tendência em considerar mais a carreira e a remuneração está diretamente alinhada com os estudos que encontraram que os atributos monetários são mais relevantes na procura do emprego. Entretanto, ao analisar o grupo com responsabilidade social corporativa e sem responsabilidade social corporativa na formação, tanto para a remuneração quanto para a carreira, é possível observar que o grupo sem formação em responsabilidade social corporativa tem uma tendência a conferir mais importância para esses atributos. Isso está de acordo com diversos autores que apontam que o ensino e gestão responsável influencia o indivíduo a considerar menos as questões monetárias durante a escolha do emprego em detrimento de outros atributos.
Como hipótese 1 do estudo, elencamos que alunos que possuem educação e gestão responsável na sua formação tenderão a considerar mais atributos de responsabilidade social corporativa em relação aos que não possuem esse ensino. Entretanto, o teste de Mann-Whitney não encontrou diferença significativa entre os grupos para o atributo de responsabilidade social corporativa, o setor de atuação, a diversidade, encontrando apenas diferença significativa para as condutas éticas. Só que ao analisar os gráficos de estatística exploratória, é possível identificar que o grupo sem informação e responsabilidade social corporativa tendia a conferir mais importância às condutas éticas do que o grupo com formação e responsabilidade social corporativa. E esse resultado diverge dos estudos que mostram que o ensino em gestão responsável leva os estudantes a valorizarem a ética dentro de uma organização. Como segunda hipótese, elencamos que as mulheres tenderão a considerar mais atributos de responsabilidade social corporativa do que os homens. Entretanto, o teste de Mann-Whitney não encontrou diferença estatística significativa para o grupo homens entre os grupos homem e mulher. E esse resultado diverge de estudos que encontraram relação na valorização dos atributos de responsabilidade social corporativa por mulheres. A terceira hipótese era que a faixa etária é um fator demográfico que tem relação com os atributos de responsabilidade social corporativa quanto à escolha da marca empregadora. Entretanto, o teste de Kruskal-Wallis não encontrou diferença estatística significativa entre os grupos, e esse resultado diverge de estudos que apontam que alunos com mais de 45 anos tendiam a enfatizar mais a ética para a efetividade de uma organização. Já na hipótese 4, elencamos que a tomada de decisão ética, responsabilidade social corporativa e sustentabilidade seriam mais abordados que os demais tópicos da educação e gestão responsável. Entretanto, esse estudo encontrou que os temas mais abordados foram gestão e engajamento de stakeholders, resolução de conflitos e reconciliação e aspectos legais da gestão, ou seja, temas tão relevantes hoje em dia como sustentabilidade e responsabilidade social corporativa não estão entre os principais tópicos abordados. Como limitação do estudo, essa amostra era composta majoritariamente por alunos do primeiro ano, 71%. E isso pode impactar diretamente no tempo que a formação em gestão responsável teve para influenciar a conduta desses alunos. E a percepção ou o nível de conhecimento dos docentes sobre os temas da educação e gestão responsável não foi um objeto de estudo, o que também tem uma influência direta na percepção dos alunos quando o docente é favorável ou não é favorável a respeito desses temas. E apenas duas instituições de ensino autorizaram a coleta da pesquisa. Como contribuições, ao propor uma análise comparativa entre os grupos com e sem responsabilidade social corporativa na formação, encontramos resultados que divergem da literatura existente. E também contribuímos de forma prática ao indicar que os cursos precisam rever as temáticas abordadas quanto à responsabilidade social corporativa em sua grade curricular. Essas são as referências dessa apresentação. Meu muito obrigada.